E chama muita atenção São Paulo também, Haddad Tá. sempre à frente nas pesquisas e Tarcísio ficou à frente com uma vantagem ali Sim. de mais de 10 pontos percentuais com Haddad. O Eu que acrescentaria, eu aconteceu? acrescentaria, Sim. eu acrescentaria Rio Grande do Sul, né, Fabiola, que Rio Grande estava do Sul, na bem frente, lembrado, Josias, bem estava na lembrado. Uhum. frente o Eduardo O, o, Leite e o Onyx Lorenzoni saiu na frente com e uma larga todos vantagem. esses, tirando o caso da Bahia, os outros casos são apoiadores do presidente Bolsonaro ou apoiados por ele, o que está dentro dessa análise aí do capitão Augusto há pouco. Eu queria entender o que aconteceu com os Tá. estados. Então, vamos lá, para Bahia. Bahia, a gente falou aqui, deve ter programa gravado em algum lugar, dizendo que estava tendo uma mudança, porque os institutos estavam mostrando a queda vertiginosa do ACM Filho, do ACM Neto, e a ascensão do Jerônimo. A decisão do voto foi super tardia, porque a candidatura do PT também foi tardia, enfim, uma série de outras questões, mas o movimento foi captado pelas pesquisas. É o que eu sempre digo, pesquisa é fotografia, mas eleição é filme. Você tem que olhar o movimento, não tem que olhar a fotografia. Ah, naquela fotografia o cara está parado atrás do outro. Sim, só que se você olha a sequência de fotografias, você consegue imaginar que esse cenário vai mudar até a eleição. Então, na Bahia, embora o resultado não tenha sido, o número não tenha sido captado, o movimento foi captado, tanto que a gente previu que isso ia acontecer. No Rio de Janeiro, a pesquisa do IPEC também pegou o movimento de ascensão do Cláudio Castro, né? Não pegou todo o movimento, como já não tinha pego a ascensão do Witzel em 2018. O Rio de Janeiro é um dos estados onde a decisão do voto certamente é mais retardada, mais tardia do que em outros estados. Isso porque a dificuldade de captar justamente é essa. Você faz a pesquisa no momento em que talvez um terço dos eleitores ainda não tenha decidido em quem ia votar. Em São Paulo, eu acho mais inexplicável, porque em São Paulo não houve, em nenhum momento, há uma ascensão, sim, do Tarcísio na reta final, que os institutos pegaram, mas não na velocidade que projetasse essa virada. Os institutos mostravam o Haddad inclinado para baixo e o Tarcísio inclinado para cima, mas não com a inclinação de um transpor o outro, né? De ultrapassar o outro. Né? Agora, isso eu acho que tem alguns fatores, aí é achismo, tá certo? A gente não tem elementos, pesquisas, estudos que comprovem o que eu vou dizer. Mas, se você imaginar que a direita, especialmente o Bolsonaro, faz campanha contra os institutos de pesquisa há 6, 7, 8, 10 anos, me lembro de passar na Paulista, quando era a época das manifestações anti-Dilma, e tinha carro de som que ficava o tempo inteiro falando mal do Datafolha, parecia que o impeachment era do Datafolha e do Ibope. Por quê? Porque faz parte desse grupo político, que não é no Brasil só, isso também acontece, o Trump faz exatamente o mesmo discurso nos Estados Unidos, por exemplo, de desacreditar os institutos de pesquisa, né? Então, o que é o efeito disso? Hoje tenho quase certeza de que tem muito eleitor do Bolsonaro que ou recusa dar entrevista ou fala que não vai votar no Bolsonaro porque justamente não acredita naquele instituto, né? Todos os casos de agressão a pesquisador que houve nessas últimas 2 semanas, aí, tanto do IPEC quanto do Datafolha, foram de eleitores bolsonaristas, que passaram a odiar os institutos e os pesquisadores, né? Então, eu acredito que exista, sim, ou uma recusa ou um voto oculto no Bolsonaro que eles simplesmente não declaram para os entrevistadores. E aí nós teremos que pensar em novos critérios não, novas técnicas para tentar estimar esse voto bolsonarista com base em outros recursos, porque você não pode obrigar o cara a falar, se ele não quiser falar ou se ele Isso quiser é, mentir, você não tem como medir isso. Isso é muito importante você estar falando, o Toledo, por exemplo, o que pode ser feito? É metodologia?
Que novos métodos poderiam ser esses, como você falou agora? Como captar isso? E não só os institutos de pesquisa, mas como os cientistas políticos mesmo, que muitas vezes não conseguiram captar isso, né? Aí Bolsonaro vem com o discurso do datapovo, que é absolutamente equivocado, e as pessoas acabam acreditando nele. Falam, tá vendo? Eu digo, olha lá, o datapovo é que funciona. O que poderia mudar na tua análise dessas pesquisas na captação desse eleitor? É muito difícil. Eu não tenho essa resposta, Fabiola. Imagino que todos os institutos no mundo estão se fazendo essa mesma pergunta e não é de hoje, né? A metodologia que a gente tem hoje, mais confiável, que é a entrevista pessoal, ela tem um problema de timing. É mais difícil você fazer uma entrevista pessoalmente na véspera da eleição, no dia da eleição. Enfim, fica muito complicado. A entrevista pelo telefone, no caso do Brasil, ela não atinge todo o eleitorado igualmente, você tem menos probabilidade de pegar os mais pobres. Então, nós temos um problema metodológico sem solução aparente, por enquanto. Agora, é como o Josias estava tentando convencer o nobre capitão ali, né? Se vocês... Só faltou dizer isso para ele, né? Se vocês usam pesquisa, por que você não quer que eu use? Por que é um direito só dos partidos e dos políticos e dos bancos, né? Que também contratam pesquisa, de quem tem dinheiro. E o público não vai poder. Quer dizer, só os ricos, só quem tem dinheiro vai ter acesso à pesquisa e o eleitor comum não vai ter. Porque o eleitor, segundo o capitão, é um idiota que se deixa influenciar pela pesquisa errada. Se fosse assim, o Bolsonaro não teria a votação que teve, o PL não teria eleito a maior bancada da Câmara e do Senado, né? É coisa de louco, né? O raciocínio não fecha, né? E eles divulgam pesquisa, eles têm as deles, né? O problema não é que eles querem censurar a Paraná Pesquisas e a Brasmarket, eles querem censurar o IPEC e o Datafolha. É isso que eles querem, né? É uma lei com assinatura, né? Então, eu acho que é um discurso muito mais político do que técnico. E aí eles falam que o Paraná Pesquisa acertou mais que o Datafolha na presidencial. E usam isso como argumento, Toledo, né? É o que eles falaram. Sim, ele é um instituto que sempre tem um viés para um lado que ele... né? Esse a gente sabe que tem simpatia. E se aquele candidato vai melhor, ele vai acertar, né? Agora, é injusto também fazer uma análise com base em casos. Você tem que, para fazer uma análise de verdade científica, você tem que pegar todas as pesquisas que o Instituto fez, em todos os lugares, e medir uma por uma. E olha, não é simples fazer essa conta, porque tem uns 7, 8 métodos de cálculo de avaliação de resultados de pesquisa reconhecidos pela academia, e não tem consenso de qual deles é o melhor. Você pode levar em conta se a ordem está certa, se o candidato ficou fora da margem, por quantos pontos. Enfim, na hora que você vai entrar no detalhe, tem muitas metodologias diferentes. Não é simples assim fazer uma conta aritmética, mais 1, mais 2, né? Como está circulando aí nas redes sociais. É muito mais complexo que isso, na verdade. Mas eu concordo o seguinte, e isso a gente tentou falar, pelo visto, sem muito sucesso ao longo de toda a campanha. A pesquisa não é para você olhar um número e falar que vai ser aquele número. Para você, é uma narração do que está acontecendo ao longo da campanha. Imagina que a gente vai fazer uma cobertura agora no segundo turno sem pesquisa, tá? Não, pesquisa não serve para nada, pesquisa só serve para influenciar o outro e tal. Como é que a gente sabe quem está na frente? Como é que a gente sabe se uma candidatura, se uma campanha está sendo mais eficiente que a outra? Como é que a gente sabe se o debate influenciou ou não influenciou? Como é que a gente sabe se a propaganda de televisão está... Não sabe, simplesmente não sabe, né? Então, assim, e essa história de regulamentar a pesquisa só vai prejudicar os institutos sérios, porque os picaretas vão publicar o resultado em Timbuktu e vai estar lá na rede, vai estar circulando nas mídias sociais, vai estar circulando no WhatsApp, entendeu? Isso é uma tentativa vã. E aí vamos confiar todos no Bolsonaro, né? Que Exato. estaria agora reeleito com 60% dos votos pelo Datapovo, né? E isso permite a fraude, né? Porque se não tiver o outro instituto, se só tiver os institutos bolsonaristas funcionando, aí se houver fraude, não vamos nem saber que houve.